meu amigo pescador, falhamos, mas a vizinha sanfoneira salvou tudo. Não esperava. Amanhã em São Paulo começara de um jeito estranho. O sol mal aparecera e já havia uma agitação no ar. Eu e o Carlos, pescadores de fim de semana, tínhamos decidido aproveitar o dia para pegar algumas tilápias no lago da cidade. Mas ao chegar lá, algo bizarro aconteceu. Uma neblina densa se formou, parecendo engolir tudo ao nosso redor. E então, o silêncio, um silêncio que fazia o estômago revirar. Sem entender o que estava acontecendo, olhei para o Carlos. Ele estava pálido, com a vara de pescar na mão, como se a névoa tivesse trazido um prenúncio de má sorte. E no auge da tensão, ouvimos um som, um toque de sanfona que vinha de algum lugar distante. Otília, nossa vizinha, tinha o dom de trazer alegria e harmonia. Mas hoje ela parecia uma sombra flutuando na neblina, seu instrumento soando como um chamado. Fomos ao encontro do som, e ao chegar encontramos não só Otília, mas Otília tocava apaixonadamente, seus dedos dançando sobre os botões, criando uma melodia que se infiltrava em nossos corações. A névoa parecia se dissipar ao ritmo da sanfona. Foi ali, naquele momento, que percebi, a música tinha poder. Enquanto os outros dançavam e sorriam, eu e o Carlos soltamos a pressão. A manhã caótica se transformou em um festival de alegria e comunidade. Mas por trás da leveza, algo mais sério estava prestes a acontecer no mundo da tecnologia em São Paulo. Enquanto isso, em um dos prédios imponentes da Tec Brasil, um grupo de especialistas se via paralisado. Uma falha técnica matou todos os sistemas e a equipe estava a ponto de desistir. Era o caos total. E foi aí que Valentina entrava em cena. A faxineira do 12º andar, que todos ignoravam. Mas com seu olhar atento e seu jeito de entender as coisas, ela se aproximou e, com explicações simples, começou a resolver o problema. Os executivos, inicialmente incrédulos, assistiam à cena como se tivessem e... Aquilo foi um momento revelador para Ricardo. Ele, que sempre levava a vida a sério, começou a enxergar uma nova perspectiva através da leveza que Valentina trazia. E assim, entre reuniões e cafés, uma amizade inesperada começou a florescer. Mas a vida é cheia de reviravoltas, e Valentina logo receberia uma bolsa de estudos em uma prestigiada universidade. Enquanto a oportunidade brilhava em sua frente, ela hesitava. Ao mesmo tempo, Ricardo se via mais ligado a Valentina do que esperava, refletindo sobre o impacto que ela teve em sua vida. Um dia, durante um evento lotado na Tec Brasil, ele decidiu que precisava se abrir, com todos os olhos voltados para ele. Sua voz ecoou entre as paredes frias do auditório. Valentina, quero passar o resto da minha vida com você, mas precisamos compartilhar as responsabilidades do dia a dia. O que aconteceria com a vida dela? Com seus sonhos de transformação? Um novo conflito surgia, e a pergunta pairava no ar: conseguirão equilibrar amor? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio do auditório pesava. Ricardo havia feito sua declaração, mas a energia que antes estava leve, agora se tornara densa. Valentina olhou para ele, seu sorriso cauteloso. Mas antes que ela pudesse responder, as luzes do auditório piscaram. Um apagão, murmúrios começaram a ecoar. Apenas um instante depois, um som estrondoso cortou o ar, como um eco de trovão. E então, os gritos. Uma explosão repentina irrompeu do escritório adjacente, chamas e fumaça brotando como um monstro voraz. O pânico se espalhou como fogo na palha. A multidão gritou e se agitou, e tudo ficou de pernas para o ar. Valentina recuou, e Ricardo, instintivamente, avançou para ela. O que estava acontecendo? O fogo se alastrava, e a fumaça invadia o auditório. "Vamos, saia!" ele gritou, puxando-a para fora. Mas Valentina estava paralisada. Seus olhos estavam fixos em um detalhe que ninguém mais percebeu. Na porta que levava ao escritório, uma figura estava prestes a sair. Era um homem de terno escuro, com uma expressão de desespero e algo mais, culpa. Quando ele se virou, Ricardo sentiu um nó na garganta. Era Daniel, o ex-colega de Valentina, o homem que sempre havia ameaçado sua segurança, seu passado. "Você não devia estar aqui, Valentina", ele gritou, a voz cortada pela fumaça e gritos alheios. O sorriso de Ricardo se desfez. O tormento de Valentina em seu olhar era inegável. A dor exposta ao peso de um segredo. O que ele teria feito? Antes que pudesse perguntar, Daniel avançou perto deles, sua mão estendida em um apelo. Não só para Valentina, mas para Ricardo também. "Me escutem! Alguém está atrás de mim! Não posso ficar! Eles vêm!" As palavras foram como uma lâmina. O que quer que ele estivesse envolvido era mais profundo do que qualquer um imaginava. Valentina deu um passo para trás. Ricardo, ainda segurando sua mão, sentiu o tremor dela. "O que você está escondendo, Valentina?" A pergunta brotou antes que ele pudesse impedir. Eu não sei, Ricardo." Ela estava assustada, mas havia uma fragilidade que revelou coragem ao mesmo tempo. Em meio ao caos, os sons de sirenes começaram a se aproximar. As chamas rugiam, mas as palavras dela teimavam mais. Daniel não deveria estar aqui. Eu pensei que estava seguro. Os olhares se cruzaram. A tensão era palpável. O mundo ao redor parecia desmoronar. Mas o maior medo não era o fogo. Não era a ferocidade da situação. Era a revelação iminente de segredos que poderiam mudar tudo. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo pressionou, a voz tremendo, mas não de medo, de preocupação. "Eu me envolvi em algo que não deveria. Algo que começou como um emprego, mas agora é muito mais perigoso do que imagino que você possa entender." Enquanto a fumaça envolvia os três, a realidade não era mais só uma questão de amor ou obrigações diárias. Era sobreviver a uma tempestade que ninguém esperava. E no fundo da crise, o relacionamento de Ricardo e Valentina estava prestes a ser testado em formas que nenhum deles havia imaginado. Uma nova reviravolta, um novo caminho. E com isso, o futuro deles não parecia mais tão claro. Seria o amor forte o suficiente para enfrentar a verdade? Ou será que tudo que eles construíram desmoronaria como as paredes ao seu redor? A resposta estava prestes a ser revelada. Valentina olhou nos olhos de Ricardo, seu coração disparado. A fumaça se espalhava,
mas a tensão entre eles era muito mais sufocante. O que você está escondendo, Valentina? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto as chamas dançavam e o caos aumentava. Eu me envolvi em algo que não deveria. Ela mal conseguiu terminar a frase. O pânico estava estampado em seu rosto. E antes que pudesse revelar mais, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um homem apareceu, todo desgrenhado, com um olhar de desespero que fez o estômago de Ricardo revirar. Era Pedro, um ex-funcionário da Tec Brasil, com quem Valentina havia trabalhado. Ele sempre falara sobre investimentos obscuros e tecnologia em que ninguém deveria se meter. Ricardo nunca pensou que suas palavras pudessem ter impacto. Valentina, precisamos ir! Eles estão aqui! As palavras de Pedro pareciam um eco do que Daniel havia dito. O que ela tinha se metido? O que estava realmente acontecendo? Quem está atrás de você? Ricardo questionou, tentando entender a situação que se desenrolava. Ele olhou para Valentina, seus olhos suplicantes. Era como se um fio invisível estivesse os ligando ao mesmo tempo, em que um abismo imenso se formava. Muitas coisas, muitos segredos, Valentina murmurou, a voz tremendo. Eu só queria ajudar. O que você pensou que estava ajudando? A voz de Ricardo veio carregada de frustração. Ele estava começando a sentir que havia sido enganado. O amor que florescera entre eles parecia estar secando, sufocado pelas chamas que agora ameaçavam devorar tudo. Aqui estava ele, no meio do pânico, com a mulher que amava, cercado por traição e segredos. Sentiu um aperto no peito. Enquanto a fumaça aumentava, um estalo profundo reverberou pelas paredes. Algo estava prestes a desmoronar. Foi então que a realidade o atingiu como um soco. Uma sirene, feroz e cortante, soou próximo ao auditório. O que deveria ser um momento revelador estava se transformando em uma corrida pela sobrevivência. Ricardo tinha que escolher: seguir seu instinto e proteger Valentina ou confrontá-la sobre seu passado obscuro. Mas, antes que pudesse decidir, um novo estrondo retumbou, mais forte que o primeiro. As paredes tremeram e um pedaço do teto desabou, levantando uma nuvem de poeira e fumaça. O caos explodiu em volta deles. Gritos, correria, um verdadeiro inferno. Valentina, vamos! Ricardo puxou sua mão, determinada a sair dali. Mas nesse instante, Daniel a soltou e a sua mão foi substituída pelo braço de Pedro. Não a leve! Você não entende! Ele gritou com uma intensidade que fez o coração de Ricardo afundar. Uma corrida desesperada. Ricardo se virou, seu lado protetor em pleno agito. Quem é você para impedi-la? Ele gritou. Ele tem razão. Valentina interveio, sua voz mais firme agora. Eu não posso ir. Eu sei onde está o dispositivo. O que eu fiz pode realmente prejudicar pessoas. Preciso fazer algo. O olhar de Pedro era desesperado, seus olhos brilhando de pavor. Valentina, você não pode estar falando sério. Eles não vão parar por nada até conseguirem o que querem. Quem são eles? Ricardo perguntou, sua voz alta, mas a adrenalina estava em seu sangue. E enquanto a verdade começava a se desvelar, uma ideia arrepiante surgiu em sua mente. Valentina, você se envolveu com crime, não foi? O silêncio a seguir era ensurdecedor. O que poderia sair de seus lábios agora? As chamas lamparinas pareciam rir dela, à medida que a verdade começava a se agitar entre eles. O amor que pensava ser inquebrável agora se tornava uma armadilha. E no momento em que ela estava prestes a se abrir,
As portas do auditório se abriram completamente, revelando uma equipe de homens armados. "Ninguém saia!" um deles gritou, sua voz cortante como uma faca. Ricardo disparou um olhar para Valentina, sentindo que tudo poderia acabar ali. A cena parou. O passado de Valentina estava prestes a ser exposto, e a pergunta fervia no ar. Ela poderia se redimir? Seria aquela a última oportunidade deles? E mais importante, o amor que Ricardo sentia por ela conseguiria sobreviver à verdade que estava prestes a ser revelada? O silêncio era denso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Aquela equipe armada na porta parecia uma parede, interrompendo o que poderia ser a maior revelação de suas vidas. Valentina olhava com os olhos. Ricardo estava paralisado. A confusão misturada à proteção que sentia por ela. "Se afastem!" um dos homens gritou apontando a arma para eles. O medo cortava o ar como uma faca. O terror foi coletivo. As pessoas começaram a se mover, mas a tensão era palpável. "Vai ficar tudo bem", sussurrou Ricardo, tentando acalmá-la. Mas no fundo, ele não tinha certeza se tudo ficaria mesmo bem. Os olhos de Valentina estavam cheios de pânico. "O que você fez?" ele pressionou, quase sem querer ouvir a resposta. Eu gaguejou, mas nesse instante tudo se intensificou. Um dos homens se aproximou e, em um movimento repentino, agarrou Daniel pelo colarinho. "Onde está o dispositivo, Daniel?" A voz grave e ameaçadora fez o coração de todos acelerar. Daniel estava pálido, quase desfalecendo. "Eu não tenho nada a ver com isso. Eles só querem o que é deles." Ele estava desesperado, e qualquer traço de confiança em Ricardo foi rapidamente eliminado. De repente, uma explosão de luz e som abateu-se sobre eles, como se o próprio prédio estivesse se contorcendo. Um frenesi tomou conta da sala. Sirenes ecoaram lá fora. E num segundo, as luzes piscaram. Os homens armados estavam em alerta. As chamas pareciam dançar cada vez mais perto. E então, em um movimento inesperado, Valentina tomou coragem. Ela empurrou Ricardo para o lado e disse a Daniel com um tom firme: "Eu vou conseguir. Você não precisa mais disso." E num movimento rápido, ela pegou algo do bolso, um pequeno dispositivo. O rosto de Daniel se contorceu em horror. "Não! Você não pode fazer isso! Eles vão te matar!" O tom de desespero dele fez a tensão aumentar ainda mais. "Não posso deixar que isso aconteça com você!" Valentina gritou, sua voz cortando através do caos. Todos pararam, o clamor baixou. A verdade estava prestes a se revelar. Ricardo olhou para ela, confuso e angustiado. "O que é isso, Valentina?" Mas antes que pudesse obter uma resposta, os homens armados avançaram, capturando a atenção dela de uma forma que fez seu coração acelerar. E quando um deles se virou para ela, uma expressão de reconhecimento passou por seu rosto. Você é Valentina Gomes? A hacker que roubou informações da Tech Brasil?" O impacto da declaração caiu sobre todos como uma bomba. "O quê?" Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Hacker? Como ela pôde esconder isso dele?" Todas as memórias juntos, as conversas, as risadas. Tudo tinha sido uma mentira. Valentina tentou protestar, mas a situação estava se deteriorando. "Não é o que parece. Eu só queria acertar as coisas." Mas ninguém parecia ouvir. O homem que a reconhecera avançou, a arma em punho. "Você tem algo que não deveria ter." "Valentina! E agora vai pagar por isso!" Ele mirou. Ela estava paralisada, a verdadeira natureza dela revelada, como se um véu tivesse sido retirado. Nesse instante, o que antes parecia ser um dia comum
agora estava mergulhado em caos. O que Ricardo havia confiado estava em ruínas. A mulher que amava era uma estranha. Seu coração estava partido, sua mente a 1000 por hora. Ele se viu sem saber o que fazer. E então, um grito cortou o ar. Pedro, desesperado, se jogou na linha de fogo. Não a leve. Ela é inocente. Eu sou o culpado. O mundo à sua volta parecia ter explodido em confusão. Mas a última declaração de Pedro ecoou. O foco se voltou para ele. E os olhares passaram de Valentina para Pedro. O que estava acontecendo? Qual era a verdade? Ricardo sentiu-no na garganta se apertar. Poderiam todos estar errados? A pergunta parava no ar. Um silêncio angustiante. O que mais estava escondido? Nada fazia sentido. E o que viria a seguir seria imprevisível. O silêncio era denso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Aquela equipe armada na porta parecia uma barreira, interrompendo o que poderia ser a maior revelação de suas vidas. Valentina olhava com os olhos arregalados, suas emoções em uma montanha russa. Ricardo estava paralisado, a confusão misturada à proteção que sentia por ela. Se afastem! Um dos homens gritou, apontando a arma para eles. O medo cortava o ar como uma faca. O terror era coletivo. As pessoas começaram a se mover, mas a tensão era palpável. Vai ficar tudo bem, sussurrou Ricardo, tentando acalmá-la. Mas no fundo, ele não tinha certeza se tudo ficaria mesmo bem. Os olhos de Valentina estavam cheios de pânico. O que você fez? Ele pressionou, quase sem querer ouvir a resposta. Eu, ela gaguejou. Mas nesse instante, tudo se intensificou. Um dos homens se aproximou e, em um movimento repentino, agarrou Daniel pelo colarinho. Onde está o dispositivo, Daniel? A voz grave e ameaçadora fez o coração de todos acelerar. Daniel estava pálido, quase desfalecendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles só querem o que é deles. Ele estava desesperado, e qualquer traço de confiança em Ricardo foi rapidamente eliminado. De repente, uma explosão de luz e som abateu-se sobre eles, como se o próprio prédio estivesse se contorcendo. Um frenesi tomou conta da sala. Sirenes ecoaram lá fora, e num segundo, as luzes piscaram. Os homens armados estavam em alerta. As chamas pareciam dançar cada vez mais perto. E então, em um movimento inesperado, Valentina tomou coragem. Ela empurrou Ricardo para o lado e disse a Daniel com um tom firme: Eu vou conseguir. Você não precisa mais disso. E num movimento rápido, ela pegou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. O rosto de Daniel se contorceu em horror. Não! Você não pode fazer isso! Eles vão te matar! O tom de desespero dele fez a tensão aumentar ainda mais. Não posso deixar que isso aconteça com você! Valentina gritou, sua voz cortando através do caos. Todos pararam. O clamor baixou. A verdade estava prestes a se revelar. Ricardo olhou para ela, confuso e angustiado. O que é isso, Valentina? Mas antes que pudesse obter uma resposta, os homens armados avançaram, capturando a atenção dela de uma forma que fez seu coração acelerar. E quando um deles se virou para ela, uma expressão de reconhecimento passou por seu rosto. Você é Valentina Gomes? A hacker que roubou informações da Tech Brasil? O impacto da declaração caiu sobre todos como uma bomba. O quê? Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Hacker? Como ela pôde esconder isso dele?
Todas as memórias juntos, as conversas, as risadas, tudo tinha sido uma mentira. Valentina tentou protestar, mas a situação estava se deteriorando. Não é o que parece, eu só queria acertar as coisas. Mas ninguém parecia ouvir. O homem que a reconhecera avançou, a arma em punho. Você tem algo que não deveria ter, Valentina. E agora vai pagar por isso. Ele mirou. Ela estava paralisada. A verdadeira natureza dela revelada, como se um véu tivesse sido retirado. Nesse instante, o que antes parecia ser um dia comum, agora estava mergulhado em caos. O que Ricardo havia confiado estava em ruínas. A mulher que amava era uma estranha. Seu coração estava partido. Sua mente a 1000 por hora. Ele se viu sem saber o que fazer. E então um grito cortou o ar. Pedro, desesperado, se jogou na linha de fogo. Não a leve, ela é inocente. Eu sou o culpado. O mundo à sua volta parecia ter explodido em confusão. Mas a última declaração de Pedro ecoou. O foco se voltou para ele e os olhares passaram de Valentina para Pedro. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que Pedro estava fazendo? Como assim você é o culpado? Ele exclamou, a incredulidade saltando de seus lábios. Eu a envolvi. Fui eu quem a trouxe para este mundo. Não queria, mas era um risco. Eu precisava do dinheiro. Pedro estava em pedaços, a verdade vazando como um rio descontrolado. Os homens armados trocaram olhares, a tensão crescia. Você tinha razão. Daniel murmurou, sua expressão se transformando. Era tudo um plano. O que nós dois fizemos era mais que um trabalho. Ele se virou para Valentina, com o desespero estampado no rosto. Isso não é só sobre você. É muito maior. Os homens armados hesitaram, e Ricardo, sem saber o que pensar, olhou de um para o outro. O que vocês estão falando? O que está acontecendo aqui? Eles têm um plano, revelou Pedro com a voz quase em um sussurro. Um plano que envolve até a Tec Brasil e muito mais. Valentina, você não deve. As palavras ficaram presas em sua garganta, quando de repente o painel de vidro da porta se estilhaçou com um tiro. Todos se voltaram, as pessoas gritando e correndo, a situação furiosa. Um grito eclodiu entre a multidão. Ricardo olhou nos olhos de Valentina. O que eu faço? O que você realmente fez? As chamas estavam mais perto. O que se desenrolava era um pesadelo. E então, na confusão, Valentina sussurrou. Ricardo, eu tenho que te contar a verdade sobre meu passado e algo sobre você. O peito dele apertou. O que mais poderia estar escondido? A tragédia ainda estava por vir. E uma nova reviravolta estava prestes a desmoronar as paredes que ele conhecia. O silêncio denso se espalhou pelo auditório. Cada olhar fixo em Valentina. As chamas dançavam cada vez mais perto, e o caos parecia ter encontrado um novo lar entre eles. Ricardo estava em uma bolha de confusão, preso entre a mulher que ele amava e as verdades que não podiam ser ignoradas. Valentina, o que você vai fazer? Ele questionou, a voz trêmula, a adrenalina pulsando em suas veias. Ricardo, eu preciso... Mas antes que pudesse completar, uma explosão de gritos cortou o ar. Os homens armados avançaram, cercando-os. Valentina estava com o dispositivo na mão, tremendo como uma folha ao vento. O olhar de todos se voltou para ela. O clima elétrico, a tensão palpável. Valentina Gomes, você tem até 3 segundos para se entregar. O que parecia um comandante anunciou, sua voz ecoando como um trovão. O coração de Ricardo disparou.
Isto não pode estar acontecendo. Não! Valentina, não faça! Daniel gritou, sua expressão de desespero despedaçando o que restava da calma. Antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Valentina, movida por uma força que ninguém previa, atraiu a atenção de todos com um grito. Eu sou a única que pode resolver isso. Os homens hesitaram, as armas ainda levantadas, mas a confusão começava a transparecer nas expressões deles. Nesse momento, Valentina, com os olhos ardendo, revelou o dispositivo. Isto é a chave para parar tudo isso. Se eu colocá-lo no painel agora, vocês não precisam me levar. Seu olhar estava fixo, uma determinação feroz, inflamada dentro dela. Não, Valentina, isso não vai funcionar. Ricardo sussurrou, a impotência o sufocando, e ali, no turbilhão emocional e a adrenalina correndo solta, a revelação mais devastadora bateu como um relâmpago nos pensamentos de todos. Você não precisa fazer isso, Valentina disse, a voz mais baixa agora. Mas antes que pudesse proferir outra palavra, uma figura familiar surgiu no fundo do auditório, cortando a fumaça como uma faca. Era a mãe de Valentina, Raquel, com lágrimas nos olhos e o rosto marcado pela dor e pelo medo. Valentina, meu Deus, o que você está fazendo? O desespero em sua voz ecoou no silêncio. Ricardo sentiu um gelo na espinha. Raquel, você não deveria estar aqui. Valentina gritou, então o tempo pareceu parar. O olhar da mãe e da filha se encontraram, repleto de realidades não ditas, segredos e uma ligação mais forte do que qualquer armadilha revelada ali. Você precisa vir comigo. Eu não deixei você entrar nessa vida por acaso. Eles estão te usando, Raquel exclamou, a energia do espaço mudando como uma onda de calor. Valentina, as coisas não são o que parecem. Não! Não! Pedro gritou, seus olhos se arregalando. Foi você, Raquel? Você a colocou nesse caminho? E quando as palavras saíram da boca de Pedro, tudo ao redor quase implodiu. Valentina, atônita, olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? As chamas mais uma vez pareciam dançar, mas agora entre palavras e olhares, emoções explodiram como fogos de artifício. Raquel hesitou, o rosto pálido refletindo sua angústia. Eu só queria proteger você, mas eu me envolvi demais. Tudo isso foi um erro, e agora o eco de passado se tornava presente. Ricardo assiste a este drama com uma mistura de incredulidade e raiva. O que você fez com ela? E foi nesse instante, em um movimento rápido e desesperado, que o dispositivo na mão de Valentina começou a brilhar. Não, Valentina! Não! Ricardo gritou. Mas já era tarde demais. O brilho se intensificou e, com um estalo, uma onda de energia cruzou o auditório, apagando as luzes por um instante. E quando tudo ficou em silêncio, novamente, Valentina olhou nos olhos de Ricardo, lágrimas escorrendo. Eu era para ser assim. A verdade é mais complicada do que você pensa. Eu não sou só a hacker. Eu sou parte disso tudo. O que antes era um amor construído foi subitamente questionado. Silêncio absoluto. O que estava prestes a se desvelar? O que mais poderia estar escondido dentro deles, entre amores e mentiras? Tudo o que antes parecia tão claro, agora evaporava em fumaça. Ricardo ficou paralisado, buscando as palavras, mas nada saía. As chamas ardiam ao fundo. O choque de emoções fervia no ar. O que seria a verdade de Valentina? E o que seguiria desse ponto? O futuro parecia sombrio, e o que ainda restava de esperança balançava no fio da incerteza. O silêncio denso se espalhou pelo auditório.
cada olhar fixo em Valentina. As chamas dançavam cada vez mais perto, e o caos parecia ter encontrado um novo lar entre eles. Ricardo estava em uma bolha de confusão, preso entre a mulher que ele amava e as verdades que não podiam ser ignoradas. Valentina, o que você vai fazer? Ele questionou, a voz trêmula, a adrenalina pulsando em suas veias. Ricardo, eu preciso... Mas antes que pudesse completar, uma explosão de gritos cortou o ar. Os homens armados avançaram, cercando-os. Valentina estava com o dispositivo na mão, tremendo como uma folha ao vento. O olhar de todos se voltou para ela, o clima elétrico, a tensão palpável. Valentina Gomes, você tem até 3 segundos para se entregar. O que parecia um comandante anunciou. Sua voz ecoando como um trovão. O coração de Ricardo disparou. Isto não pode estar acontecendo? Não, Valentina, não faça! Daniel gritou, sua expressão de desespero despedaçando o que restava da calma. Antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Valentina, movida por uma força que ninguém previa, atraiu a atenção de todos com um grito. Eu sou a única que pode resolver isso. Os homens hesitaram, as armas ainda levantadas, mas a confusão começava a transparecer nas expressões deles. Nesse momento, Valentina, com os olhos ardendo, revelou o dispositivo. Isto é a chave para parar tudo isso. Se eu colocá-lo no painel agora, vocês não precisam me levar. Seu olhar estava fixo, uma determinação feroz, inflamada dentro dela. Não, Valentina, isso não vai funcionar. Ricardo sussurrou, a impotência o sufocando. No turbilhão emocional e a adrenalina correndo solta, a revelação mais devastadora bateu como um relâmpago nos pensamentos de todos. Você não precisa fazer isso, Valentina disse, a voz mais baixa agora. Mas antes que pudesse proferir outra palavra, uma figura familiar surgiu no fundo do auditório, cortando a fumaça como uma faca. Era a mãe de Valentina, Raquel, com lágrimas nos olhos e o rosto marcado pela dor e pelo medo. Valentina, meu Deus, o que você está fazendo? O desespero em sua voz ecoou no silêncio. Ricardo sentiu um gelo na espinha. Raquel, você não deveria estar aqui! Valentina gritou. Então o tempo pareceu parar. O olhar da mãe e da filha se encontraram, repleto de realidades não ditas, segredos e uma ligação mais forte do que qualquer armadilha revelada ali. Você precisa vir comigo. Eu não deixei você entrar nessa vida por acaso. Eles estão te usando, Raquel exclamou, a energia do espaço mudando como uma onda de calor. Valentina, as coisas não são o que parecem. Não, não, Pedro gritou, seus olhos se arregalando. Foi você, Raquel! Você a colocou nesse caminho! E quando as palavras saíram da boca de Pedro, tudo ao redor quase implodiu. Valentina, atônita, olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? As chamas mais uma vez pareciam dançar, mas agora, entre palavras e olhares, emoções explodiram como fogos de artifício. Raquel hesitou, o rosto pálido refletindo sua angústia. Eu só queria proteger você, mas eu me envolvi demais. Tudo isso foi um erro, e agora... O eco do passado se tornava presente. Ricardo assiste a este drama com uma mistura de incredulidade e raiva. O que você fez com ela? E foi nesse instante, em um movimento rápido e desesperado, que o dispositivo na mão de Valentina começou a brilhar. Não, Valentina! Não! Ricardo gritou. Mas já era tarde demais. O brilho se intensificou, e com um estalo, uma onda de energia cruzou o auditório, apagando as luzes por um instante. Quando tudo ficou em silêncio novamente, Valentina olhou nos olhos de Ricardo, lágrimas escorrendo.
Não era para ser assim. A verdade é mais complicada do que você pensa. Eu não sou só a hacker, eu sou parte disso tudo. O que antes era um amor construído foi subitamente questionado. Uma explosão repentina cortou a atmosfera tensa. Com um som ensurdecedor, o teto do auditório desabou em meio a fumaça e escombros. O chão tremeu sob eles, e o pânico se espalhou como um incêndio em palha. Saiam! Alguém gritou. A cena virou um caos absoluto. Todos correram, se empurrando enquanto tentavam escapar das labaredas que começavam a se alastrar pelo ambiente. Valentina e Ricardo ficaram paralisados, surpresos com a brutalidade do que estava a acontecer. Mas antes que eles pudessem se mover, uma sombra apareceu entre as chamas. Você fez isso, Valentina! A voz atroz ecoou. Era Daniel, com o rosto coberto de sujeira, mas os olhos brilhando com um fervor insano. Você me colocou nessa situação. O caos reinava, mas a acusação foi como um tiro direto no coração de Valentina. Daniel, não! Valentina gritou, mas ele já estava avançando, a raiva estampada em seu rosto. Você não entende o que você fez. Isso pode ser tudo culpa sua. Culpa minha? O rosto de Valentina estava desfeito, em confusão e medo. Então, e o que sucedeu foi como um soco no estômago. Você não entende quem eu sou, quem nós somos. Mais chamas brotaram ao fundo, enquanto as palavras de Daniel cortavam como um fio afiado. Ricardo olhou para Valentina, sua mente girando. O que ele ainda não sabia? O que Valentina estava escondendo? Quem são vocês? A pergunta se fez instantaneamente, e enquanto a confusão se espalhava, Valentina respingava as verdades mais profundas, segredos mais sombrios. Não tudo precisa ser descoberto. Mãe, me ajude! O desespero na voz dela ecoou, reverberando pela confusão. Mas Raquel, com teimosia, balançou a cabeça, olhos fixos em Valentina. Você decidiu se envolver com isso, Valentina? Agora, você precisa resolvê-lo. A resposta da mãe não fez o caos esfriar, mas acendeu uma nova onda de ira. Ricardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que estava prestes a se revelar mudaria tudo. Vamos! Ele berrou, puxando Valentina e Daniel ao mesmo tempo, mas sem saber se eles ainda eram aliados ou inimigos. Reviravoltas, sombras, segredos. Nesta dança de chamas e incertezas, o verdadeiro risco começava a se desenrolar, e a história deles poderia nunca ser a mesma novamente. O peso da verdade prometia um desfecho ainda mais explosivo, e o futuro que tinham imaginado agora estava dividido sob os escombros de sua própria criação. A dúvida pairava. O que realmente estava em jogo? O silêncio denso se espalhou pelo auditório, cada olhar fixo em Valentina. As chamas dançavam cada vez mais perto, e o caos parecia ter encontrado um novo lar entre eles. Ricardo estava em uma bolha de confusão, preso entre a mulher que amava e as verdades que não podiam ser ignoradas. Valentina, o que você vai? Ele questionou, a voz trêmula, a adrenalina pulsando em suas veias. Ricardo, eu preciso... Mas antes que pudesse completar, uma explosão de gritos cortou o ar. Os homens armados avançaram, cercando-os. Valentina estava com o dispositivo na mão, tremendo como uma folha ao vento. O olhar de todos se voltou para ela. O clima elétrico, a tensão palpável. Valentina Gomes, você tem até 3 segundos para se entregar. O que parecia um comandante anunciou, sua voz ecoando como um trovão. O coração de Ricardo disparou. Isto não pode estar acontecendo. Não! Valentina, não faça! Daniel gritou, sua expressão de desespero despedaçando o que restava da calma. Antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu.
Valentina, movida por uma força que ninguém previa, atraiu a atenção de todos com um grito. Eu sou a única que pode resolver isso. Os homens hesitaram, as armas ainda levantadas, mas a confusão começava a transparecer nas expressões deles. Nesse momento, Valentina, com os olhos ardendo, revelou o dispositivo. É a chave para parar tudo isso. Se eu colocá-lo no painel agora, vocês não precisam me levar. Seu olhar estava fixo, uma determinação feroz inflamada dentro dela. Não, Valentina, isso não vai funcionar. Ricardo sussurrou, a impotência o sufocando. E ali, no turbilhão emocional e a adrenalina correndo solta, a revelação mais devastadora bateu como um relâmpago nos pensamentos de todos. Você não precisa fazer isso, Valentina disse, a voz mais baixa agora. Mas antes que pudesse proferir outra palavra, uma figura familiar surgiu no fundo do auditório, cortando a fumaça como uma faca. Era a mãe de Valentina, Raquel, com lágrimas nos olhos e o rosto marcado pela dor e pelo medo. Valentina. Meu Deus, o que você está fazendo? O desespero em sua voz ecoou no silêncio. Ricardo sentiu um gelo na espinha. Raquel, você não deveria estar aqui! Valentina gritou. Então o tempo pareceu parar. O olhar da mãe e da filha se encontraram, repleto de realidades não ditas. Segredos e uma ligação mais forte do que qualquer armadilha revelada ali. Você precisa vir comigo. Eu não deixei você entrar nessa vida por acaso. Eles estão te usando! Raquel exclamou, a energia do espaço mudando como uma onda de calor. Valentina, as coisas não são o que parecem. Não, não, não! Pedro gritou, seus olhos se arregalando. Foi você, Raquel? Você a colocou nesse caminho? E quando as palavras saíram da boca de Pedro, tudo ao redor quase implodiu. Valentina, atônita, olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? As chamas mais uma vez pareciam dançar. Mas agora, entre palavras e olhares, emoções explodiram como fogos de artifício. Raquel hesitou, o rosto pálido refletindo sua angústia. Eu só queria proteger você, mas eu me envolvi demais. Tudo isso foi um erro. E agora, o eco de passado se tornava presente. Ricardo assiste a este drama com uma mistura de incredulidade e raiva. O que você fez com ela? E foi nesse instante, em um movimento rápido e desesperado, que o dispositivo na mão de Valentina começou a brilhar. Não! Valentina! Não! Ricardo gritou, mas já era tarde demais. O brilho se intensificou e, com um estalo, uma onda de energia cruzou o auditório, apagando as luzes por um instante. Quando tudo ficou em silêncio novamente, Valentina olhou nos olhos de Ricardo, lágrimas escorrendo. Eu não era para ser assim. A verdade é mais complicada do que você pensa. Eu não sou só a hacker. Eu sou parte disso tudo. O que antes era um amor construído foi subitamente questionado. Naquele momento, a vibração intensa do dispositivo ressoou como um grito agonizante, ecoando por entre as paredes do auditoria. Uma luz ofuscante preencheu o espaço, e antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de cores se rompeu. As imagens começaram a se distorcer, transformando a cena em uma confusão de sons e luz. E então, tudo parou. Uma figura emergiu da luz, erguendo-se por direção ao grupo. Era uma mulher, seu rosto parcialmente oculto, mas os olhos eram inconfundíveis. Tinha uma semelhança estranha com Valentina. O ambiente que antes parecia tão caótico, agora parou novamente para assisti-la. Valentina, eu finalmente encontrei você!
A voz dela, doce e poderosa, ecoou e fez o coração de Ricardo disparar. Mas não era apenas a voz, era uma conexão visceral que atravessava o tempo e o espaço. Quem é você? Valentina perguntou, seu semblante revelando medo e confusão. A mulher sorriu tristemente, como se estivesse aliviada, mas o olhar em seus olhos dizia que havia muito mais em jogo. Sou mãe, ela declarou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação cortou o ar ao redor deles como uma lâmina afiada. A mãe que Valentina achava que estava perdida, ali estava ela. Os homens armados hesitaram, não sabendo o que fazer. O caos que reinava parecia esquecer que não era sobre eles. Ricardo ficou perplexo. O que mais poderia estar escondido? Tudo o que ele pensava que sabia tinha se desmoronado em questão de segundos. Você está viva? Valentina gaguejou, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas a mulher, com uma expressão de dor no rosto, acenou negativamente. O que você não sabe é que eu fiz um pacto para te proteger, para garantir que você não seguisse meus passos. O coração de Ricardo se apertou. Que pacto? O que mais Valentina não sabia? Nesse momento, todas as respostas pareciam estar nas mãos daquela mulher. Mas enquanto as perguntas paiavam no ar, as chamas começaram a se aproximar mais. Agora a verdade vai voltar a sabotá-las, a mulher disse com uma calma inquietante. O dispositivo, você precisa usá-lo, Valentina, para libertar todos de suas amarras. O desespero estava no ar, e no fundo, todos sabiam que o verdadeiro inimigo ainda estava por vir. O que aconteceria agora? O plano de Valentina fora revelado, e o que mais poderia comprometê-los? O futuro estava mais incerto do que nunca, cheio de ataques inesperados e laços destrutivos. A tensão aumentou, e a pergunta não era mais apenas sobre a salvação, mas também sobre as mortes e verdades que estavam prestes a ser reveladas. O brilho do dispositivo, na mão de Valentina, pulsava como um coração em agonia. Assim que ela olhou para a figura que alegava ser sua mãe, uma onda de sentimentos a envolveu. Mãe? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. As chamas uniam ao fundo, mas a atenção de todos estava fixada naquela revelação. Valentina! Raquel respondeu, a voz cheia de emoção. Eu voltei para salvá-la, mas você precisa entender a verdade. O que você fez? A informação que pegou? Mais gritos se espalharam. A equipe armada hesitava, mas uma das metralhadoras começou a tremer nas mãos de um dos homens, e ele gritou, nós não temos tempo para isso. Peguem ela! A tensão era eletricamente palpável. As chamas dançavam e o auditório parecia estar se desintegrando ao redor deles. Ricardo sabia que tinham que agir rápido, mas a pergunta era, o que fazer? Não! Valentina gritou, estendendo o braço, segurando o dispositivo como se ele fosse um talismã. Mas Daniel, com uma expressão de desespero, a interrompeu. Valentina, você não entende. Essa informação não é só perigosa, ela é letal. A confusão crescia quando uma voz conhecida irrompeu do fundo. Deixa em paz. A multidão se separou como o mar se abrindo, e um homem passou pela fumaça, seu rosto pálido e determinado. Era Pedro. Mas não era o Pedro que Valentina conhecia. Ele parecia um fantasma de alguém que havia colapsado sob o peso de segredos. Pedro! Valentina não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Você está em perigo, Valentina. Todos estão em perigo. Sua voz fervia com urgência.
E é tudo culpa minha. As palavras caíram como bombas, explodindo cada expectativa que Valentina tinha. Culpa sua? Os olhares se voltaram para Pedro, que agora parecia estar em um estado de colapso total. O que você quer dizer com isso? Ricardo se adiantou, sua voz desafiadora. O que você fez? Eu não queria envolver vocês nisso. Pedro caiu de joelhos, a entrega de seu desespero uma declaração de traição. Eu me envolvi numa coisa que não deveria. Eles têm planos, e Valentina era a única que poderia destruir tudo. E eu sabia. Os homens armados, antes entre hesitação e desespero, agora estavam apreensivos, como se tivessem escutado algo que não queriam. O calor das chamas ardendo atrás deles se sentia próximo. Ricardo olhou para Valentina, sua expressão incrédula. Você prometeu que me contaria tudo. Eu não sabia, Ricardo. Eu não pude. Eu só queria te proteger. Valentina chorou, cada palavra como um golpe no coração dele. A situação girava em um ciclo de confusão e raiva. De repente, uma explosão ainda mais poderosa ecoou, fazendo o chão tremer. O que havia restado do teto cedeu, e uma chuva de escombros desabou no auditório, com pedaços de madeira e metal voando. Cuidado! A gritaria aumentou. Naquele caos, a única coisa que Ricardo conseguiu fazer foi puxar Valentina para fora do caminho. Mas no meio da confusão, as palavras de Pedro começaram a fazer sentido. Eu te enfrentei, Valentina! Ele gritou. Eu sabia que você era mais forte, mais inteligente do que qualquer um imaginava. E eu estava certo. Mas isso não vai acabar bem. Naquele instante, Valentina, sem saber como reagir, virou-se para o dispositivo que ainda estava em sua mão. O que isso realmente faz, Pedro? Um silêncio súbito caiu sobre todos, e enquanto eles olhavam para o dispositivo, uma onda de luz se rompeu dele, rubra e ofuscante. Ele pode ativar ou desativar o sistema de controle central. Se o que está dentro dele for ativado, poderá revelar todos os segredos que estão escondidos. A revelação atingiu todos como uma tempestade, o que significa que tudo o que Valentina conhecia, sua identidade, sua vida, poderia ser revelado, e a reação seria devastadora. Mas antes que alguém pudesse processar isso, uma explosão ensurdecedora ecoou de um canto próximo, e uma nova figura apareceu na porta, lutando pela entrada. Era Daniel novamente, mas dessa vez com um olhar malicioso pintado em seu rosto. Isso não vai acabar assim, Valentina. Você não pode simplesmente quebrar o ciclo. O choque foi indescritível. O que ele queria dizer com quebrar o ciclo? Ele era mais do que aparentava. E logo um pensamento assustador cruzou a mente de Valentina. E se Daniel soubesse mais do que todos ali, mais do que Pedro, o que mais ele estava escondendo? As chamas agora não eram só uma ameaça física, mas também o símbolo das escolhas que levariam todos à ruína. Valentina estava prestes a enfrentar não só os homens armados, mas todo um passado que ameaçava devorá-la. O que você está dizendo? Ela sussurrou, o pânico lentamente sendo substituído por uma determinação inquietante. O que você realmente sabe sobre mim? Ninguém respondeu, mas em meio ao ruído e caos, a pergunta pairava no ar, como uma sombra diante de um abismo. O que aconteceria em seguida? A resposta parecia mais tenebrosa do que qualquer um poderia imaginar. E o que Valentina teria que fazer poderia mudar tudo uma vez mais. O auditório estava em chamas, tanto metafórica quanto literalmente. O calor e a fumaça invadiam o ar, e a confusão era um turbilhão ao redor de Valentina.
Seus olhos se fixaram na figura que alegava ser sua mãe. O peso das revelações a cercava como uma tempestade. Você tem que parar tudo isso! Raquel gritou, mas a urgência da situação fez com que o tempo parecesse distorcido. Valentina segurava firmemente o dispositivo, a luz pulsante refletindo em seu rosto. A tensão era palpável, e o que poderia ser uma reunião familiar se tornara uma luta pela sobrevivência. Isso é maior do que você imagina, Valentina. Daniel interveio, seu olhar furioso. Você não pode simplesmente apertar um botão e esperar que tudo se resolva. O eco das chamas parecia zombar dele. Valentina estava dividida, o coração acelerando. Você me coloca em perigo, ela disparou. A verdade a atingiu como um golpe feroz. Ela estava cercada por mentiras e armadilhas. Mas você também pode salvar todos nós, Pedro gritou, sua voz cheia de desespero. A única maneira de parar isso é ativando o dispositivo. É a única opção. O tempo parecia estar se esvaindo, e Valentina, com adrenalina impulsionando, olhou para Raquel. Mãe, o que eu faço? O sentimento de impotência a dominava. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Confie em suas decisões. Você é forte o suficiente para isso. Raquel respondeu, e suas palavras acenderam uma pequena faísca de coragem em Valentina. Valentina respirou fundo e, nesse momento de clareza, ela percebeu que não poderia fugir mais. Ela olhou para Ricardo, que a observava com uma mistura de preocupação e amor. Preciso fazer isso, Ricardo, por nós. Ele assentiu, os olhos brilhando de determinação. Eu estarei ao seu lado, independente do que acontecer. A decisão foi tomada. Valentina levantou o dispositivo, pronto para ser ativado. As vozes ao redor começaram a se fundir em um zumbido e, em um movimento decisivo, ela apertou o botão. Uma onda de energia percorreu a sala. A luz tornou-se tão intensa que todos se cobrirem os olhos. O botão acionou um holograma que começou a revelar segredos. Nomes, rostos e esquemas obscuros surgiram diante deles, expostos para o mundo. Não! O que você fez? Daniel gritou, sua expressão de desespero visível. Mas a verdade estava no ar, e não havia como voltar atrás. As chamas rugiam, mas a verdade agora brilhava como uma luz no escuro. Os homens armados que antes pareciam tão seguros estavam hesitantes. A revelação tinha abalado suas fundações. É hora de pagar pelos seus crimes, Valentina declarou, a voz firme. Era um novo começo, um passo em direção à justiça. E ao olhar em volta, viu em seus aliados a mesma determinação. Em meio ao caos, a sala começou a se esvaziar. As pessoas fugiam, e no meio da confusão, Valentina agarrou a mão de Ricardo. Vamos, precisamos sair daqui! Ricardo assentiu, e juntos correram em direção à saída. O calor e a fumaça atrás deles, mas agora com um propósito. Eles deixaram o edifício e emergiram para um novo dia, mas o futuro ainda era nebuloso. As consequências de tudo o que aconteceu estavam apenas começando. Valentina olhou para o céu, respirando um ar fresco. Finalmente estava livre das correntes que a prendiam. O que viria a seguir? A luta por transparência e justiça tinha apenas começado, e ela sabia que haveria mais desafios pela frente. Mas uma coisa era certa. Agora ela não estaria sozinha. Ricardo apertou sua mão, e o calor do contato foi reconfortante. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa, ele disse.
olhando nos olhos dela com esperança. E assim, a porta para novos começos estava aberta, mas também surgiam sombras do passado. Valentina sabia que suas escolhas tinham consequências, mas estava decidida a lutar. O mundo fora daquelas paredes era vasto, cheio de potencial. Agora, o futuro era incerto, mas a chama da coragem ardia mais forte do que nunca, e a batalha pela verdade estava apenas começando. Antes de nos despedirmos, precisamos falar sobre você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e fazer este canal crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs.